Muita gente quer começar a entender o mercado financeiro, muita gente quer começar a ganhar dinheiro no mercado financeiro, mas não entendem os conceitos fundamentais do mercado financeiro. Meu nome é Mário Casé Santa Neto. Desde já, deixe seu like, deixe seu joinha, inscreva-se no nosso canal, deixe um comentário. E nesse vídeo eu vou te falar um pouco sobre como funciona o mercado financeiro, o que é o principal conceito que a gente precisa ter no mercado financeiro. No mercado, o principal conceito que a gente precisa entender é que há sempre um jogo de forças entre compradores e vendedores. Por que isso faz toda a diferença? Porque é a partir desse conceito de comprador, desse jogo de forças entre comprador e vendedor, de suporte e resistência, de oferta e demanda, que a gente consegue fazer dinheiro. Existem duas formas principais de se fazer dinheiro no mercado financeiro. Ou você compra uma empresa e ofere lucros dessa empresa de tempos em tempos, por exemplo, de 3 meses, 6 meses, 1 ano. Ou você compra uma ação num preço baixo e espera essa valorização desse patrimônio e vende num preço mais alto. Certo? É claro que o inverso também é verdadeiro. Você compra uma empresa, um valor X, e ela cai um pouco abaixo, sei lá, cai 0,10%. Você perde dinheiro se vender, né? Claro. Então, as duas principais formas de se ganhar dinheiro no mercado financeiro são dividendos ou valorização de capital. E tá tudo certo, é assim mesmo que funciona. Mas a ideia principal é se entender que existe um jogo de forças. Então, por exemplo, saiu uma notícia lá na China. A China vai abrir as portas para importação aqui no Brasil, vai voltar a importar carne num volume muito grande, num volume muito maior. Então, a tendência é empresas ligadas ao agronegócio subirem o preço. Então, quando você entende esse jogo de forças, esse jogo de oferta e demanda, você consegue ganhar mais dinheiro. Mari, como que eu faço para poder entender melhor esse jogo de forças? Estudando. Não existe outra forma. Estudando e estudando muito. Você vai entender, por exemplo, quais os fatores em commodities que alteram o preço de determinadas ações. Por exemplo, por que o petróleo afeta tanto o preço da Petrobras, altera tanta valorização da Petrobras? O petróleo mais alto significa mais faturamento na Petrobras. Então são pequenas coisas que a gente tem que entender. E é só estudando que a gente consegue fazer isso. Tem 8 anos que eu opero no mercado financeiro e tem 8 anos que eu estudo constantemente. Não tem como ser diferente. Por quê? É a partir desse entendimento, desse jogo de forças, que a coisa flui. Tem uma frase de Nietzsche muito bacana, que é sempre a vontade de poder que movimenta o universo. Sempre a vontade de poder. Os mais fracos sobre os mais fortes, os mais fortes sobre os mais fracos, e os mais fracos sempre tentando ser mais fortes. Sempre a vontade de poder. Mas mais que isso, Nietzsche fala o seguinte, ele fala que os instintos, eles sempre tentam sobrepujar os instintos inferiores. E por aí vai. A grande ideia é a gente conseguir trazer isso para o mercado financeiro. Como que a gente traz isso para o mercado financeiro? Sempre existirão empresas tentando ser melhores, sempre vai existir alguém querendo ter lucros no mercado financeiro, sempre existirão pessoas que vão ter medo de perder dinheiro no mercado financeiro. E esse jogo de forças entre ambição e medo, eles vão gerar um grande movimento no mercado. Existe uma questão muito interessante que fala o que cria tendência no mercado financeiro. O que cria uma tendência no mercado financeiro é sempre o desequilíbrio. Se o mercado está em equilíbrio, o jogo entre compradores e vendedores ele está equilibrado. Então fica naquela luta ali, mais ou menos, o preço tenta dar uma osciladinha, mas quando há um desequilíbrio, uma das duas forças estão ganhando. Se os vendedores estão ganhando, o preço tende a cair. Se os compradores estão ganhando, o preço tende a subir. Vendedores, sell market, ou compradores, bull market ou buy market. Né? Então a ideia é você entender sempre que existe esse jogo de forças. Quando você olha para esse jogo de forças no mercado, você olha para um gráfico, olha para as notícias, de certa forma, a notícia vai expressar o preço, vai expressar, muitas vezes, a maioria das vezes ele vai expressar o preço, mas quando você olha para isso, você sabe quem que está no controle da situação e você vê que há um desequilíbrio. Se há um desequilíbrio, o que é que importa? Entender esse jogo de forças. O que é preciso para o mercado financeiro? Ter esse entendimento. O principal conceito no mercado financeiro é esse. Quem está no controle agora? São os vendedores? São os compradores? Está em equilíbrio? Primeiro ponto, se chegou no mercado financeiro, você olhou para um gráfico, você fala, bom, quem está no controle nesse momento? É fácil.
Você vê lá uma grande pressão de compra, vê um gráfico, uma barra, você tem um entendimento mínimo de leitura de barras, você vai ver isso. Quem está no controle? Quem está no controle são os compradores. Você vê que existem barras grandes, fechando na máxima. Quem está comprando? Quem está... Agora, você vê o contrário. Quem está no controle agora? São os bear market, fechando nas mínimas, deixando pouca sombra de venda. Então, sempre entender quem está no controle e se especializar constantemente, buscar entender constantemente o que você está fazendo ali naquele mercado. Bom, eu estou aqui agora, hoje eu vi que no gráfico diário o mercado tem uma tendência de compra. Se no gráfico diário o mercado tem uma tendência de compra, mosquito aqui. Se no gráfico diário o mercado tem uma tendência de compra, o que eu vou fazer? Eu vou comprar, porque eu vou seguir a principal, quem que está mandando a situação. Você não precisa ser enviesado, escolher um lado, falar assim, não, vou ser sempre comprador, vou só comprar, porque a longo prazo a tendência é sempre positiva. Não, nada disso. Você vai se adequar e entender esse jogo de forças. Quando você se adequa, quando você começa a entender esse jogo de forças, a coisa flui, tanto no mercado quanto na vida. Você fala assim, bom, eu e minha esposa, a gente está com problemas. O que eu estou buscando entender? Estou buscando entender o jogo de forças no controle daquele momento. Se eu consigo entender esse jogo de forças, a coisa flui no longo prazo. E se a coisa flui, eu consigo ver onde eu preciso realmente interferir. Muitas vezes a gente não precisa interferir, mas na grande maioria das vezes a gente precisa ter uma interferência. E tendo essa interferência, saber qual lado eu tendo a comprar, qual lado eu tendo a vender, qual momento eu tendo a comprar, qual momento eu tendo a vender. Se há um desequilíbrio, há um jogo de forças. E se esse desequilíbrio está afetando alguma relação, ou está afetando a minha relação com o mercado, minha relação com o preço está sendo afetado entre ele, o mercado é soberano, a gente não tem controle sobre ele, a não ser que você movimente grandes volumes, mas sempre entender esse jogo de forças, oferta e demanda, sempre. Quando você entende oferta e demanda, você consegue ganhar dinheiro no mercado. Por quê? Você consegue entender quando o mercado está equilibrado. Se está equilibrado, você consegue ganhar dinheiro a longo prazo. Se ele está no curto prazo, porque você consegue fazer pequenos scalpers ou operações curtas de day trade. E se ele está em desequilíbrio, ele vai tender a caminhar em uma tendência. Aí você pode optar entre comprar ou vender. É claro, não vamos comprar na alta nem vender na baixa, né? É o contrário. Então, comprar na baixa e vender na alta, mas sempre entender onde que existe esse desequilíbrio, onde que existe esse jogo de forças e que momento esse jogo de forças começa a esmorecer, que momento os compradores começam a perder força, que momento os vendedores começam a perder força, e quando você entende isso, você ganha dinheiro no longo prazo. Sempre entender que o mercado é um jogo de forças, e se ele é um jogo de forças, eu tenho que me adequar àquele movimento do mercado e como que esse movimento do mercado ele consegue me fazer ganhar dinheiro. Beleza? Valeu, pessoal!